Começamos mais uma segunda-feira especial de dia 22, essa é a semana do Natal, e nós vamos ver Provérbios capítulo 22. Você vai ler capítulo 22 todinho para poder ter aí uma ideia do que o capítulo todo fala. Nós vamos aqui olhar um pouco o versículo 12. Nós olhamos aqui um versículo em específico, lembrando que cada mês a gente faz de um versículo específico, e hoje é o versículo 12. E o versículo 12 diz assim: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Os olhos do Senhor, ele preserva conhecimento, mas ele confunde as palavras dos infiéis, do infiel. O livro de Provérbios aqui reúne ensinamentos de sabedoria prática para a nossa vida e mostra como a gente deve viver de uma forma prudente, de uma forma justa e temente a Deus. E aqui nesse capítulo 22, Salomão vai destacar contrastes claros entre o justo e o infiel. Esses contrastes existem bastante no livro de Provérbios, entre o caminho da verdade e o caminho da mentira. E quando o texto afirma que os olhos do Senhor, ele preserva o conhecimento, está nos lembrando que Deus não é indiferente à verdade. Ele vela, guarda e sustenta aquilo que é reto, verdadeiro, está alinhado à sua vontade. Em contrapartida, diz o texto, que ele vai confundir as palavras do infiel. Deus revela, aqui nesse texto, revela que Deus vai frustrar os planos baseados na falsidade, no engano, na soberba. Nada escapa ao olhar atento de Deus. E a gente já viu isso na semana passada. Esse provérbio, então, nos ensina que a história humana não está solta, fora de controle. Deus governa, Deus intervém. Os olhos do Senhor, ele fala de cuidado, um cuidado constante de Deus. Não se trata apenas de vigilância, mas de proteção amorosa. O Senhor, ele sustenta a verdade, ele guarda a sua revelação, ele preserva aqueles que caminham nela. E, ao mesmo tempo, o texto também vai nos advertir contra as palavras infiéis, discursos vazios, corações endurecidos, que podem até parecer fortes por um tempo, mas não permanecem diante de Deus. O Senhor desmonta aquilo que não nasce da verdade. Em um mundo marcado por tantas vozes, tantas opiniões, tantas promessas, esse provérbio nos chama a confiar que Deus continua sendo o guardião da verdade. E como a gente aplica esse texto para essa época que a gente está vivendo? O Natal, que é a celebração da verdade que se fez carne. Jesus é a maior prova de que os olhos do Senhor preservam o conhecimento. Quando o mundo estava mergulhado na escuridão, Deus envia o seu Filho, a palavra viva, a verdade encarnada. Enquanto muitos naquela época rejeitavam Jesus com palavras infiéis, Deus confirmou o seu plano. Nem Herodes, nem os líderes religiosos, nem a incredulidade puderam impedir o cumprimento da promessa. E nesse Natal, nós somos convidados a refletir. Estamos vivendo e falando a partir da verdade de Cristo. Nossas palavras estão construindo e revelando a graça e anunciando esperança? Ou nós temos permitido discursos vazios, de medo, de incredulidade que estão dominando o nosso coração? Lembre-se, celebrar o Natal é escolher alinhar a nossa vida à verdade de que Deus preserva. Jesus Cristo é o Senhor. E a nossa oração nesse nosso devocional é: Senhor, obrigado porque os seus olhos estão sobre nós. Obrigado porque tu preservas a verdade e cumpres a tua promessa. Que nesta semana, que neste Natal, o Senhor nos ajude a viver com um coração fiel, com palavras verdadeiras e uma fé firmada em Jesus, a verdade que veio ao mundo. Guarda-nos do engano, conduz-nos a um caminho de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa semana, por conta do Natal, além de estudar Provérbios, o provérbio do dia, a gente vai trazer uma aplicação também para esse período do Natal. Deus te abençoe de forma poderosa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o nosso próximo encontro.